Bom, gente, nessa primeira videoaula, nessa primeira parte dessa videoaula sobre magnetismo, a gente vai falar um pouquinho sobre magnetismo, uma breve contextualização histórica, e a partir daí a gente vai começar a identificar as propriedades e os fenômenos físicos que estão por trás dos ímãs, que são os grandes atores dessa parte que precede o eletromagnetismo, que é uma parte da física um pouco mais abrangente. Essa aula de magnetismo vai ser dividida em duas partes, muito conteúdo para ver em uma só, por isso que a gente vai fazer esse estudo em duas partes. O magnetismo é a parte da física que está destinada ao estudo dos ímãs e suas propriedades. Eu costumo começar essa aula de eletromagnetismo com o seguinte discurso. Há algumas variações das histórias que se contam a respeito dos primeiros fenômenos magnéticos de que se tem notícia. Não há uma unanimidade, algumas fontes dizem que os primeiros fenômenos magnéticos foram encontrados na Grécia, outros foram encontrados numa região da Ásia correspondente ao atual Oriente Médio. A história que eu conheço é essa que eu vou contar para vocês agora. Como eu disse, não tem uma unanimidade quanto a isso, há algumas variações. O fato é que, reza a lenda, que alguns comerciantes gregos estavam caminhando por uma região da Ásia há muito tempo atrás, não sei precisar quantos séculos, mas mais de 10 séculos pelo menos, e eles estavam perambulando por essa área da Ásia, que naquela época era chamada de Magnésia. E eles acharam uma pedrinha, uma bretinha, que tinha a propriedade de atrair objetos de ferro, objetos metálicos, quando eram aproximados deles. Hoje sabe-se que essa pedrinha é rica em um mineral conhecida como magnetita. A magnetita é uma pedra que é rica em um elemento químico chamado de óxido de ferro. Eu sei que tem diferentes tipos de óxido de ferro 1, 2, 3, eu não sei ao certo qual é, isso tão pouco importa, tá? É a concentração desse elemento químico que confere a essa pedrinha que eles acharam essa propriedade de atrair objetos bem leves. Os ímãs de alto-falante, por exemplo, ímã de amplificador, de guitarra, de contrabaixo e assim por diante, tem atrás desses amplificadores, destes alto-falantes, um ímã redondinho. Quanto maior a concentração deste elemento químico, o óxido de ferro, mais forte esse ímã é. Tem aqueles ímãs que são usados para prender recado em portas de geladeira, esses ímãs são bem fraquinhos, são bem chechelentos, né? Então, como eles não são muito fortes, a concentração deste elemento químico não é tão grande assim. Tudo bem? Então, o termo magnetismo, historicamente falando, vem supostamente dessa região da Ásia, que naquela época era chamada de Magnésia, onde esses cidadãos encontraram essa bretinha, essa pedrinha rica nesse mineral. Tudo bem? Agora, como propósito é a gente falar um pouco a respeito dos ímãs e suas propriedades, a gente vai começar agora a falar sobre a primeira dessas propriedades. O que são os polos de um ímã? Então imagine que você tem aqui esse canetão, que representa um ímã em forma de barra. Aí imagine que eu pegue um clipe de papel metálico, portanto, e aproximo desse canetão por diferentes direções. Se eu aproximar por diferentes direções, eu percebo que o clipe de papel é mais fortemente atraído pelas pontas do que aqui pelo meio. Quando eu aproximo pelas pontas, ele é atraído com mais força do que quando eu aproximo pelo meio. Então, estas duas regiões do ímã são as regiões em que os objetos metálicos interagem mais fortemente. Estas regiões são aquilo que nós conhecemos por polos de um ímã. São as duas regiões em que os objetos metálicos são atraídos com mais intensidade. Então, estas duas regiões aqui, elas podem interagir das mais diferentes formas. Estas duas regiões são aquilo que nós chamamos de polo, como eu disse, e tem dois polos magnéticos, dois polos de um ímã, os polos norte e sul. Todo mundo já brincou com o ímã alguma vez e deve ter
percebido que quando você aproxima dois ímãs, dependendo dos lados que esses dois ímãs estão, eles podem ser atraídos um em direção ao outro, ou quando você aproxima esses dois polos, você experimenta uma certa resistência, né? Então, quando que isso acontece? Quando nós temos polos de nomes diferentes colocados um do lado do outro, eles experimentam uma força de atração. E quando polos de mesmo nome, tipo polo norte com polo norte, polo sul com polo sul, estão colocados próximos um do outro, eles experimentam uma força repulsiva. Então, resumo da ópera: polos de nomes diferentes se atraem, polos de mesmo nome se repelem. Aqui é um comparativo bem interessante com a da eletrostática, né? Cargas de mesmo sinal se repelem, cargas de sinais opostos se atraem, mas não pode confundir. Quando a gente fala de carga elétrica, a gente está falando de interação elétrica, e aqui a interação é puramente magnética, tá? Estes ímãs, eles não se atraem porque eles têm cargas de sinais opostos. É uma interação magnética, a mesma coisa aqui. Polo sul com polo sul se repelem porque tem cargas de mesmo sinal. Não, isso não acontece, é uma interação magnética. Entendendo essa propriedade dos polos de um ímã, que é bastante simples de ser assimilado, convenhamos, a gente vai prosseguir agora para falar sobre a primeira propriedade, a inseparabilidade dos polos de um ímã. Essa propriedade também é conhecida como indivisibilidade dos polos. Então imagine a seguinte situação. Imagine que aqui eu tenho a representação de um ímã em forma de barra, tá? Com o polo norte e sul. Se você quebra esse ímã em duas partes, pode ser iguais ou não importa. Se você quebra esse ímã em duas partes, assim, o que vai acontecer? Esses pedaços, eles constituirão ímãs independentes, alternando-se os polos norte e sul. Esse pedaço aqui de cima vai ficar com o polo norte, esse aqui do polo sul, esse o polo norte, esse o polo sul. Se você pega um ímã desse de geladeira, quebra ele em duas partes, convenhamos, ele não deixa de grudar na geladeira porque você quebrou ele. Tem esses dois ímãzinhos que continuarão grudando nesta geladeira. Então, isso significa que a simples partilha de um ímã não faz ele se desmagnetizar. Se você pegar esse pedaço aqui de cima e quebrar em outros dois pedaços, tá? Esses outros dois pedaços constituirão ímãs independentes, alternando-se os polos norte e sul. Então, se você for quebrando, até ficar do tamanho de um grão de areia, esse ímãzinho continuará tendo os dois polos magnéticos, o polo norte e o polo sul. A esse fato que você não consegue separar, dividir o polo norte do polo sul, nós damos o nome de inseparabilidade dos polos. E essa propriedade poderia ser muito bem resumida da seguinte forma: não existe monopolo magnético. Isso é muito importante que vocês saibam. Tá? Não existir monopolo magnético não existe a menor possibilidade de um ímã ter apenas o polo norte, apenas o polo sul. O polo norte isolado do polo sul. Não existe. Se é um ímã, tem o polo norte e tem o polo sul. Não existe a possibilidade de ter apenas um dos dois polos magnéticos. Isso é muito importante que vocês saibam. Ok? Então a gente acaba de ver a impossibilidade de você desmagnetizar um ímã pela quebra dele em vários pedaços. Existe a possibilidade de você desmagnetizar um ímã. Essa possibilidade existe, mas não dessa maneira como eu acabo de colocar. E sim, através disso que a gente vai discutir agora, através do chamado efeito Curie. Então, a ideia é mais ou menos a seguinte: o que o ímã lá do alto-falante tem de tão especial que esse pedaço de plástico aqui não tem de ser atraído e atrair objetos metálicos, tá? Porque se você pega esse pedaço de plástico e coloca na geladeira, ele não gruda e o ímãzinho gruda. O que o
um ímã tem que esse pedaço de plástico não tem? É isso que a gente vai discutir agora. Então imagina que aqui eu tenho a representação, esse retângulo representa uma placa que está magnetizada. Uma placa magnetizada. Então, o que ela tem de tão especial que me permite atrair objetos metálicos? Vocês já estudaram uma propriedade, um dos números quânticos que caracterizam o elétron, que é o chamado número quântico spin. Geralmente se associa ao sentido de rotação do elétron ao redor do elétron. Lembra que tem mais um meio, flechinha para cima, menos um meio, flechinha para baixo? Pois bem, nos materiais que estão imantados, o que existe é o chamado emparelhamento dos spins. Em materiais magnéticos, os spins estão todos alinhados desses elétrons, estão todos emparelhados. É isso que garante esses materiais essa propriedade de atrair objetos metálicos. Então, se eu conseguir desemparelhar, desalinhar estes spins, este material perde as suas propriedades magnéticas. Como que isso pode ser feito? Dando calor a este material. Porque o que vai acontecer? Se você esquentar essa placa magnetizada, as moléculas vão começar a ficar mais agitadas, e ficando mais agitadas, os spins vão começar a se bagunçar, a se desalinhar todos. Aí, desemparelhando estes spins, desalinhando estes spins, o que acontece é que essa placa perde a sua desmagnetização. Placa agora ela fica desmagnetizada. Então, o que acontece? O efeito Curie é apenas um nome dado a essa situação em que você desmagnetiza o material através do aquecimento. Porque o aquecimento conduz a gradual perda das propriedades magnéticas. Conduz a gradual perda das propriedades magnéticas. Então, quanto mais tu esquenta o ímã, mais ele perde as suas propriedades magnéticas. Vai esquentando, ele vai perdendo. Vai esquentando cada vez mais, o ímã se enfraquece magneticamente. Até que chega um momento em que se ultrapassa uma temperatura limite, que o ímã perde por completo as suas propriedades magnéticas. Essa temperatura máxima que você pode aplicar a um ímã, sem que ele perca por completo as suas propriedades magnéticas, é aquilo que a gente chama de ponto Curie. É a temperatura máxima que você pode aplicar a um ímã, sem que ele perca por completo as suas propriedades magnéticas. No caso do óxido de ferro, eu confesso que eu não lembro qual é a temperatura exata, mas é mais ou menos por volta de 750 graus. Então imagine que seja 750 graus. Isso significa que se você for aquecendo o óxido de ferro, vai aquecendo, ele vai perdendo as propriedades, vai perdendo. Se você chega em 750 graus, ele ainda tem um resquíciozinho de propriedades magnéticas. Se você passar essa temperatura, ele perde por completo, aí ele tem que ser reimantado. Não adianta deixar esfriando, que ele não volta ao normal. Tudo bem? Pois bem, na próxima videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre estes materiais que podem ser encontrados como ímãs naturais, que são aqueles minerados, e são aqueles materiais que podem vir a se comportar como ímãs, que são chamados ímãs artificiais. Mas antes de ir para a próxima videoaula, na continuação desse quadro, eu preciso falar sobre algo muito importante com vocês, as chamadas linhas de indução. Fica atento aí na continuação dessa aula. Bom, gente, quando você pega um ímã, obviamente, o campo magnético, o magnetismo que ele cria ao redor dele, você não enxerga. O campo magnético produzido por um ímã é invisível.
Mas algo que pode ser feito para pelo menos visualizar o formato do campo magnético que esse ímã cria ao redor dele, é um procedimento bastante simples. Você pega um ímã, coloca sobre a sua mão, numa mesa, coloca uma folha de papel em cima desse ímã e joga sobre esse ímã um pedaço de bombril de palha de aço, ou até mesmo, para ser mais exato, limalha de ferro, que é ferro em pó. Mas se você pega, por exemplo, o bombril e esfarela em cima desse ímã, você vai ver que esse pozinho do bombril, que é essa limalha de ferro, se organiza em estruturas bem conhecidas ao redor dele. Esse pozinho começa a se organizar em linhas curvas que se formam ao redor deste ímã, mais ou menos esse formato. Se o pozinho lá do bombril, da limalha de ferro, vai se organizando em linhas curvas, rastros como estas linhas vão sendo deixados ao redor deste ímã. Estas linhas que me permitem visualizar o formato do campo magnético de um ímã é o que a gente chama de linhas de indução. Então, isso não dá para ver. Foi convencionado que as linhas de indução, o campo magnético, por ser uma grandeza física vetorial, ele tem direção e sentido, né? Então foi convencionado que em um ímã as linhas de indução saem do Polo Norte e entram no Polo Sul. Saem do Polo Norte e entram no Polo Sul. Não aparece lá flechinhas como tu larga os faradas de bombril sobre o ímã. Não aparece essas flechinhas, essas setas. Foi convencionado dessa maneira. Algo que eu não vou registrar, mas eu vou falar, é que essas linhas de indução, elas não saem daqui e param aqui, elas são contínuas, tá? A gente só não desenha aqui para não poluir muito visualmente o desenho. Então as linhas de indução saem do Polo Norte, entram no Polo Sul e continuam aqui dentro. Então elas fazem isso aqui, ó, aqui dentro. As linhas de campo magnético, portanto, elas são contínuas, tá? Então eu preciso registrar aqui 4 observações importantes em relação a estas linhas de indução. A primeira delas é a seguinte: as linhas de indução de um campo magnético, as linhas de indução são sempre fechadas. O que significa elas serem sempre fechadas? Elas saem de um polo e entram no outro. Porque fazendo um paralelo com o campo elétrico, isso lá no estudo de eletricidade, tinha a possibilidade de a gente ter um dipolo elétrico, né, onde as linhas de campo saem da carga positiva e entram na carga negativa. Aqui as linhas de campo elas são fechadas. E existe a possibilidade também da gente ter cargas elétricas isoladas. Aí as linhas de campo elétrico só saem das cargas ou só entram nelas se as linhas de campo, se a carga elétrica for negativa. Só que a gente tinha visto que não existe um monopolo magnético. Então não tem como ter linhas de indução abertas, como tem linhas de campo elétrico abertas. Só que aqui a gente está falando de linhas de indução, então não existe essa possibilidade, elas são sempre fechadas. O campo magnético ele é uma grandeza física vetorial. Se é uma grandeza física vetorial, tem direção e sentido, eu posso representar ele através de um vetor. Então, se eu pudesse representar a direção e sentido do campo magnético nesse ponto aqui e nesse ponto aqui, pontos aleatórios. Como que eu faço isso? Eu tenho que representar a direção e sentido de uma grandeza vetorial através de um vetor. E este vetor, o vetor campo magnético, que a gente vai representar aqui pela letra B, é sempre tangente ao ponto da linha de indução, da linha de indução. Então, se eu quiser aqui representar a direção e sentido do campo magnético nesse ponto, eu tenho que traçar um vetor que seja tangente a esse ponto, nessa direção e sentido.
tem que seguir a linha de campo, não adianta nada. A linha de campo está apontando para lá e traçar um vetor em sentido contrário, está errado. Aqui, o vetor nesse ponto estaria apontando nessa direção e sentido. O vetor campo magnético é tangente. Aqui, o vetor campo magnético ele é tangente também, aí representado. Ok? Então, sempre o vetor campo magnético é tangente ao ponto da linha de indução. Tudo bem? Ok. Outra observação importante. Se eu pudesse, por exemplo, vir aqui e circular ao redor do Polo Norte, fazer um círculo aqui, que possui uma determinada área, e aí pegar este mesmo círculo e colocar aqui, por exemplo, uma outra área, A2 igual a A1. Vocês percebem que por dentro desse círculo que eu tracei aqui passa apenas uma única linha de indução? É que por dentro desse círculo passam 4 linhas de indução. O que isso significa? Significa que aqui, nessa circunstância, como há mais linhas de indução passando dentro desse círculo que aqui o campo magnético é mais forte do que aqui. Onde as linhas de indução são mais concentradas, onde há mais linhas de indução aglutinadas, onde tem mais linhas de indução, o campo magnético é mais forte. Isso é importante. O campo magnético é mais forte onde há uma concentração maior de linhas de indução. Onde as linhas de indução são mais concentradas, o campo magnético ele é mais forte. Tudo bem? A última dessas propriedades das linhas de indução é que, como as linhas de indução sempre saem do Polo Norte e entram no Polo Sul, estas linhas de indução elas nunca se cruzam. As linhas de indução nunca se interceptam. As linhas de indução nunca se cruzam. Essa, confesso, é uma característica comum às linhas de campo elétrico. As linhas de campo elétrico, elas também nunca se cruzam. A mesma coisa acontece com as linhas de indução. Essas são propriedades bem importantes a respeito das linhas de indução. Tá? Assim a gente encerra essa primeira parte do magnetismo, primeira videoaula sobre magnetismo. Na próxima videoaula a gente vai falar sobre magnetismo terrestre, os materiais magnéticos e também o campo magnético uniforme. Fique atento aí na continuação.